O senhor vem de Portugal. Eu é que agradeço. O senhor de perto de Fátima, de onde o senhor é? Já apresente um pouco para nós. Então, eu nasci em Lisboa, que fica a 100 km de Fátima, bem pertinho, e agora estou morando perto do Porto, que fica um pouco mais, fica a 200 de Fátima. Mas uma história que pouca gente sabe, quer dizer, eu já partilhei em alguma pregação. A minha família é muito mariana, mas muito, e também podia contar algumas graças, né? Mas uma história que eu guardo mesmo no coração com muito carinho. O meu bisavô, que eu conheci quando tinha 20 anos, ele nasceu no final do século XIX, portanto ele nasceu em 1897, portanto ele quando foram as aparições de Nossa Senhora em Fátima, ele tinha 20 anos e ele tinha uma moto. E no dia 13 de outubro, ele foi sozinho, com a sua moto, até Fátima, à Cova da Iria, aquelas 60 mil pessoas que lá estavam, e testemunhou tudo. Choveu, secou milagrosamente, caíram as pétalas, ele narrou isso tudo, e eu ainda convivi com ele bastantes anos. Nossa, que né? bênção. Portanto, como estas coisas todas são muito fortes. E depois há um padrão na minha família. O meu avô, que é muito meu amigo, foi meu padrinho de crisma, eu escolhi ele para padrinho de crisma. Ele foi muito cedo, por exemplo, a Medjugorje. Logo no início, quando começaram as aparições, passado 1 ano ou 2, ele disse que não havia água canalizada, não havia luz, era tomar banho com um balde, não havia... O meu pai, por exemplo, foi à Espanha, ao Escorial, onde Nossa Senhora também aparece, viu o milagre do sol. Ele e a minha mãe estiveram olhando para o sol, não sei, 15 minutos. Não é possível, não é? Às cores, Então, é muita graça. Eu sou muito herdeiro da fé desta gente, né? E pronto, né? E por isso quando as pessoas dizem, o padre é um padre mariano, tem toda uma história, né? Tem toda uma história. Os meus irmãos são todos Maria no nome. Eu sou o único que não sou Maria, e são todos afilhados de Nossa Senhora de batismo. A minha irmã a seguir é Maria del Pilar, depois António Maria, Maria do Carmo, Pedro Maria e Joana Maria. Eu sou o único que não sou Maria, e que não sou afilhado de Nossa Senhora de batismo. Mas, agora vem a parte boa. Quando eu fui batizado no dia de Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho, e depois do batismo, o meu pai e a minha mãe levaram-me ao altar da Imaculada Conceição e ofereceram-me, não é bem consagrar, é parecido, não é? Me disseram, este é o primeiro, este é para ti. Este é teu. Sim. Pronto. E deu certo. Maria falou, ele é meu mesmo. Exato. Ela pegou. Ela pegou. Pronto, portanto, que bom ter uma mãe do céu tão boa e que a gente não se canse, né, de olhar para ela e de recorrer a ela. E ela tem muitas graças mesmo para derramar sobre todos nós. E a sua intercessão não tem paralelo, né? O que é que Jesus vai dizer à sua mãe? Que não? Não tem como. Né? Sim. Jesus não, diz nas bodas de Caná, não chegou a minha hora. Nossa Senhora não contraria Jesus, diz só, façam tudo o que Ele disser. E no fim a graça chega. Sim. Né? Portanto, este é o poder da intercessão de Nossa Senhora. Sim. Pronto. Padre, conta-nos um pouco do chamado ao sacerdócio. O senhor já disse aqui, a Maria pegou. Mas em que momento da vida do senhor? Porque já deu para perceber que o senhor nasceu numa família católica. Certo. Né? Cresceu, deve ter crescido na família católica. Que momento veio o chamado ao sacerdócio? Então, tem várias histórias. Houve 2 chamados importantes. O primeiro foi o chamado, no fundo, Deus me mostrou, por volta dos 20 anos, que ser feliz, aquela felicidade que todo mundo anseia, não é outra coisa do que ser santo. Pronto, e isso marcou a minha vida até hoje, né? E por isso aí o site que eu fiz, santidade.net, né? Sempre essa história essa é que é a grande vocação das vocações. Somos chamados a ser filhos no Filho e perfeitos na caridade. Ele nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo para sermos perfeitos na caridade. Efésios 4. Então, essa é a vocação das vocações. Isso é o que enche o nosso coração, que nos enche as medidas, não é? Depois, a maneira de realizar esta vocação ao amor, no fundo a Deus e ao próximo, depois tem muitas estradas, não é? E depois Deus
a vocação ao sacerdócio veio um pouco mais tarde, mas eu faço um filme rápido da história porque até tem algumas passagens engraçadas. Então, eu nasci numa família católica, praticante, a missa sempre todos os domingos, não me lembro de faltar um domingo à missa, até hoje, graças a Deus. E houve ali uma fase talvez dos 14 anos, eu confessava-me de vez em quando, graças a um bom padre salesiano, que eu ia muitas vezes ao lado da minha paróquia, tem um colégio dos salesianos e que tem muitas missas no domingo. E então na minha paróquia havia missa de meia em meia hora, na igreja paroquial era às horas 8, depois 8h30 salesianos, 9, 9h30, 10, 10h30. Então a gente escolhia um pouco, se a gente atrasar a missa, vai na outra. E na missa dos salesianos havia sempre um padre mais velhinho, um santo homem, sempre também com a sua batina, e que estava sempre sentado no confessionário durante as missas. E o que é que acontecia? O confessionário era bem no fundo da igreja e havia muita gente que ficava cá atrás na igreja. Tem assim os homens, né, de pé, de braço cruzado. E o que é que acontecia? Aquilo tinha um efeito fascinante, porque tinha sempre gente que se queria confessar, mas chegava um momento durante a missa em que terminavam as pessoas que havia para confessar e o resto da turma que estava lá atrás, no fundo tinha aquele tempo para pensar, e eu? Como está a minha alma? Né? E quando ficava vago, era quase como um ímã, a gente tinha a atração de agora vou aproveitar eu. Né? Então isso foi bom porque eu acabava-me confessando 2 ou 3 vezes por ano, não era com muita frequência, mas foi sempre uma grande ajuda, né? E tinha consciência, né? Havia vezes em que eu já sabia que se precisasse me confessar, aquele padre estava lá no confessionário, isso foi uma grande bênção. Depois outra coisa que aconteceu também foi, por volta, como eu dizia, talvez dos 14 anos, houve uma vez, ou um pouco mais cedo, que eu na missa a gente levanta, senta, ajoelha, e eu pensei para mim, eu estou-me comportando como se tivesse vindo a ver o que eu não vejo. Não é? E por isso eu tenho que decidir se eu creio. Isto foi um pensamento rápido e eu respondi, eu creio. Foi logo. E isso ajudou-me muito porque depois na altura da adolescência tinha muitos amigos e eu fiz muito esporte. Portanto, íamos para a praia por causa do esporte, ou para as motas, ou para. E então acabei passando muitas vezes fins de semana fora, longe dos meus pais. E aí eu queria ir à missa. E então foi muito bonito porque Deus no fundo ajudou-me antes da adolescência a querer. Não, eu creio. E já não era, os meus pais não me vão dizer nada, não, eu quero, eu acredito em Jesus, eu preciso da missa. Depois, outro momento marcante, por volta dos 20 anos, convidaram-me para ser um animador num acampamento para jovens mais ou menos dos 15 aos 17, e os animadores tinham por volta de 20 anos. Então marcou-me muito porque convidaram-me e os outros animadores tinham uma caminhada cristã bem mais comprometida, digamos, com Jesus do que eu. Rezavam o texto todos os dias, iam à missa às vezes à semana, participavam em vários movimentos de jovens ou de outros movimentos, e eu não tinha nada disso. Né? Eu nem sabia a Salve Rainha. Em minha casa, embora sendo uma família muito mariana, não rezávamos o texto todos os dias. Então eu pedi a uma colega animadora que me escrevesse num papel, aos 20 anos, a Salve Rainha. E depois comecei, graças à mensagem de Fátima, Nossa Senhora pediu, a minha grande diretora espiritual foi Nossa Senhora. Eu, no fundo, tento viver o que ela pede. E por isso foi uma revolução, até hoje. Né? É simples. Né? E depois, no seguimento de começar a rezar o terço, depois fazer os primeiros sábados, está tudo ligado a Fátima, né? Confessar todos os meses. Então isso foram grandes mudanças e comecei lendo o Novo Testamento também, porque Nossa Senhora pede para ler a Bíblia. E aí veio a questão da vocação à santidade, ser feliz é ser santo, foi a conclusão que eu tirei depois de ler o Novo Testamento, que li para aí 3 vezes seguido. E depois, mais à frente, depois eu comecei a ter muito zelo pelas coisas de Deus e comecei a perceber muitas incoerências e também problemas da igreja, né? A gente vê tantos pastores confusos,
né? Padre que ensina isto e aquilo, e já tínhamos o catecismo, então eu ia estudar o catecismo, ia ver o Novo Testamento, mas isto não é assim e tal. Então sofria e vivia aquelas coisas todas intensamente. Alguns amigos começaram a dizer, às vezes tínhamos discussões entre amigos e eles ficavam: tu pareces um padre a falar. E então isso começou a dar uns primeiros, como é que eu ia dizer, alfinetadas, né? Espirituais, devagarinho, né? E depois, porque Deus, quando mostrou que a felicidade é a santidade, mostrou ao mesmo tempo outra coisa que poucas pessoas percebem, infelizmente, que é tudo aquilo que é honesto é ocasião de amar a Deus e o próximo. E, portanto, de nos santificar. Eu vou repetir esta frase, que é muito importante. Tudo aquilo que é honesto, ou seja, fazer surf, como ao Guido, no Rio de Janeiro, ou andar de mota, se for dentro da prudência, da virtude, não é? Eu gostava dos esportes, etc. É ocasião de santificar-me. Então, esta era uma grande descoberta para mim, e eu percebi que, e Deus mostrou-me que os jovens não têm pessoas que os ajudem a santificar-se com tanta coisa boa que Deus fez. A gente faz da santidade às vezes uma certa caricatura. Santo é rezar de joelhos muitas horas e fazer muita penitência. Também é, mas isso é uma caricatura. Santo é amar muito, essencialmente. É amar a Deus sobre todas as coisas. É amar sem medida. E este amor transborda e, portanto, e tudo se transforma em ocasião de amar. Sim. Até coisas agradáveis. Comer uma pizza com os amigos. Comer um bom gelado, não é? Fazer um show musical. Sim. Se for por Deus, santifica a minha alma. Sim. Então Deus mostrou-me, eita, é tipo luz, eureka, não é? E Deus mostrou-me que é preciso de testemunhos para os jovens que deem este testemunho de santidade. Então a minha ideia era ter uma equipa de corridas de motas e santificar-me a ser piloto de motas, ganhar corridas e depois dar entrevistas e falar de Jesus. Eu corro para Jesus, né? E queria casar, ter 10 filhos, não sei porquê, 10, mas eu sou uma pessoa exagerada por natureza, e ter uma pista de motocross em casa. Tudo isto era parte do meu plano. Portanto, ser santo através destas coisas. E depois, mais tarde, veio a questão do vocação ao sacerdócio. Sobretudo, eu pedia muitas vezes, rezando, uma palavra ao Senhor com a Bíblia, e vinha sempre, alfinetada número 2, o jovem rico. Pim! E era bem alfinetada porque era a descrição do que eram as minhas circunstâncias, né? A minha família. Eu nasci com tudo que o mundo sonha, né? E portanto, era mesmo pim, em cheio, né? E depois eu comecei pensando, se calhar, como sai sempre a mesma passagem, eu penso, se calhar a Bíblia já está estragada aqui neste lado. Mas depois, ela está marcada. Não, mas como tem vários evangelhos, Deus já fazia sair noutro evangelho para mostrar, não, sou eu mesmo, não é? E depois houve ali uma fase que é difícil de descrever, em que eu não disse que não a Deus, eu percebi o que é que Deus queria. Eu fiquei um pouco desiludido, para ser sincero, porque pensava, e quem vai ser santo a andar de moto? Porque é que Deus me mostrou uma coisa tão bonita, tão urgente, e agora eu não vou poder fazer? Né? E já tem tanto padre que quer ser santo, eu vou ser só mais um. Né? Pronto, então era isso que eu pensava interiormente. E então, eu não disse que não a Deus, mas eu não disse que sim a Deus. Fiquei ali naquela zona, tentando aguentar o equilíbrio, não é? Tentando não cair da bicicleta. Mas houve um momento em que eu depois comecei a dormir mal, uma noite, 2, 3, não dá para fugir de Deus, o Jonas, não é? E então eu sentia-me como aqueles no boxe, não é? Quando tem um que já está bem cansado, já está no canto do ringue, exausto, e é como a bandeira branca na guerra, não é? Você rende-se, não tem solução, não tem saída, não é? E então eu disse para Deus, um dia, numa noite, antes de dormir, lembro perfeitamente, estava aos pés da minha cama, disse, eu vou terminar os meus estudos, que eu estava estudando gestão de empresas, ainda trabalhei aqui em São Paulo, no Unibanco, um mês, fiz um estágio, em 97, as voltas que a vida dá. E eu disse, eu vou terminar os meus estudos e depois vou 1 ano para o seminário, foi o máximo que eu consegui dizer. E tinha uma certa esperança que me expulsassem do seminário. Estava quase rezando a Nossa Senhora. Mas depois foi engraçado porque o tempo que faltava para estudar
para terminar os estudos, Deus converteu o meu coração, o resto, né? No fundo eu obedeci, mas contrariado, né? Deus pediu-me isso, por obediência eu obedeço, mas eu acho que não faz sentido nenhum, né? E depois com calma Deus foi, não, calma meu filho, calma, vai ver. E eu comecei a olhar depois com calma e comecei logo a dormir bem. E depois, quando terminei o curso, já não queria ir só um ano, queria que desse certo, né? Então, e pronto, e assim foi. Né? Beleza. O senhor entrou na Arquidiocese de Lisboa? Não. Então, eu fui para a Diocese de Lamego. A história também é meio atribulada, porque eu estudava na Universidade Católica de Lisboa Gestão de Empresas. Então, a meio do curso, quando veio a questão da vocação, eu comecei-me aproximando do seminário. Comecei-me tornando amigo dos seminaristas, ia almoçar no seminário e comecei a ir mais na capelania da universidade, etc, e frequentando. E então o que é que aconteceu? Eu percebi que havia vários professores lá da universidade que tinham algumas ideias e eu era um vulcão. Agora Deus já fez algum trabalho e já estou mais diplomático, digamos assim. Mas eu sabia que se eu entrar, vai chocar de frente e vai dar sangue. Porque coisas tristes que alguns professores, graças a Deus não são todos, não é? Mas bastam 2 ou 3 que já dá logo, não é? Coisas pesadas. O pecado original não existiu, Nossa Senhora não é virgem, o inferno não existe, o demónio não existe. Pronto, não são coisas pequenas, não é? Sim. E eu já tinha o catecismo nessa altura, portanto eu já chocava com os padres de frente, já dava. E então, antes de terminar o estudo, os cursos, eu fui a Roma ver qual seria o local ideal para eu poder formar-me de acordo com o magistério da Igreja. Eu queria um local onde eu não tivesse preocupações. Eu dissesse, se eu for estudar aqui, eles vão me ensinar o que condiz com o que a Igreja ensina no Catecismo da Igreja Católica. Eu amo o Catecismo, como todo mundo sabe. Sim. Fiz um site, catecismo.net também, um aplicativo para o Android também, sim, com a ajuda de um amigo. Aplicativo, padre? Catecismo da Igreja Católica, né? Está lá no Play Store e pronto. E então depois fui a Roma e falei com algumas pessoas e aconselharam-me a Universidade da Santa Cruz, que é do Opus Dei. E então fui para lá, fiz tudo. Filosofia 2 anos, teologia, mestrado, doutorado, fui professor na universidade lá e pronto, e depois voltei, uma aventura, e superou as minhas expectativas. Sim. Foi nessa época que o senhor estava em Roma que aí conheceu também o padre Gabriel Amorfi. 10 anos. Eu entrei no seminário, portanto eu terminei os estudos de gestão em 98, em junho, depois entrei no seminário em setembro, fim de agosto, princípio de setembro, e em dezembro de 98 conheci o padre Gabriel Amorfi e acompanhei ele até 2008, sim, de 98 a 2008, sim, nesse percurso que se foi prolongando. O percurso era para ser só 5 anos em Roma, depois passou para 7 no seminário, e depois ainda fiz mais 3 como padre, professor, e a fazer o doutorado, terminar o doutorado. Sim. Pronto, sempre acompanhado do padre Gabriel. Depois, quando voltei para Portugal, o bispo nomeou-me exorcista. Já havia um, que ainda é vivo, já está bastante idoso, né? Já não recebe, e eu era tipo o segundo exorcista e depois comecei recebendo muita gente, como o padre Gabriel fazia, né? Pronto, a história foi essa. Antigamente os padres todos eram ordenados exorcistas. Sim, hoje, era a ordem menor. Isso, né? Hoje é uma autoridade do próprio bispo diocesano que delega um padre. Sim, mas também é verdade que antigamente o rito, a ordem dos exorcistas, manteve-se até à reforma litúrgica do Vaticano II, mas já não exorcizavam o exorcismo maior. A Igreja, a disciplina canónica, embora se fizessem as ordens menores do exorcismo, já não tinham jurisdição para rezar o exorcismo maior, os exorcistas, digamos assim, tecnicamente, liturgicamente. Pronto, mas porque ao longo dos séculos, nos primeiros séculos, no fundo a Igreja foi sempre regulando com mais cuidado este ministério. Nos primeiros séculos os próprios batizados exorcizavam. Os exorcistas eram uma ordem menor, antes do diaconado. Sim. Portanto era em virtude do batismo, né? E depois a Igreja com os anos e com os séculos foi sempre regulando, porque de facto é um ministério delicado que convém alguma preparação. Aquilo que o Código de Direito Canónico diz acerca da idoneidade do ministro deve ser uma pessoa de integridade de vida e de ciência,
ou seja, e prudência. Sim. Portanto, estas virtudes é importante para exercitar com fruto, porque um mau diagnóstico é mau, fazer as coisas, um espetáculo público também é mau, há muitas coisas, né? Sim, sim. E por isso a Igreja foi sempre dizendo, não, é melhor ser alguém bem preparado com cuidado, porque é um ministério delicado, digamos assim. Precisa ser mais discreto, né, padre? E hoje também ligado a um carisma também, não é? Todos os padres que têm essa, eu poderia dizer assim, essa espiritualidade capaz de desenvolver a sua vida de oração, sua vida pessoal, para entrar no ministério desse. Porque você, certo, nós vamos dizer, um combate contra o mal direto. Sim, mas eu aí não seria tão restritivo. Eu diria que é um pouco como na medicina. Todos os médicos devem saber coisas gerais de medicina. Depois tem os especialistas, não é? Uhum. Mas quer dizer, seria estranho uma pessoa queixar-se de distúrbio e não encontrar acolhida por parte dos sacerdotes e não encontrar um mínimo de direção, um mínimo de formação nessa área. Sim. Que acontece ainda muito hoje. Sim. Então, as pessoas quando chegam comigo vêm às vezes um pouco desiludidas porque pediram ajuda ao pároco ou ao outro padre e tal, e não foram ajudadas, nem com os mínimos. Eu não digo que eles tenham que ser exorcistas, mas há coisas básicas que, e mesmo uma oração de libertação, uma bênção, qualquer sacerdote devia e podia fazer. E depois, se vê que é um caso mais pesado, encaminhar para o exorcista. Devia ser um trabalho de equipe. Sim, né? sim. É como o senhor disse, se é professor que nem acreditava que o demônio existe, como vai formar os seminaristas? Né? Eu penso, na minha época do seminário, nós tivemos uma semana de formação com um exorcista. Sim. Nós tivemos uma semana de formação com um psiquiatra sobre doenças psiquiátricas. Claro. E uma semana com um psicoterapeuta sobre a escuta. Certo. E uniu essas três. Ótimo. E que dava uma base para você ao menos ter a ciência, o discernimento de poder julgar aquilo que era. Eu vejo outros seminários que não têm nenhuma formação. Sim. Então o padre ele não acredita, muito menos tem o discernimento e não vai rezar ou uma oração de libertação que seja pedir a Deus a graça de libertar aquela pessoa, não acontece. Não acontece. É triste e também vem ainda mais acima. Os bispos não nomeiam exorcistas porque também não acreditam. Muitos. Tem uma história engraçada com o padre Gabriel à morte. Ele era muito... tinha um fino sentido de humor, né? E então uma vez um bispo encontrou-o e desabafou. Pediu, Padre Gabriel, 3 livros, sugira-me 3 livros, sugira-me uns livros em que fale na existência do demónio, né? Porque não estou convencido. E ele disse, olha, pegue nos Evangelhos. Verdade. Portanto, a gente às vezes complica, né? O Evangelho é tão claro. Sim. Qual é o problema, né? Pronto, mas houve ali alguns exegetas, eu diria sobretudo Bultmann, que fez muita escola mesmo no mundo católico, que basicamente a tese de Bultmann é com os avanços da técnica e das ciências empíricas, com o método experimental, ou seja, da física, a medicina, etc., nós hoje conseguimos explicar as causas naturais de todas e, portanto, já não é preciso acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres. E, portanto, ele relê o Novo Testamento tentando peneirar e reinterpretar. Portanto, os anjos são uma espécie de figura de estilo para dizer que Deus está perto. Mas, no fundo, essa nunca foi... no fundo, a questão dos anjos é dogma de fé. A Igreja definiu dogmaticamente, Concílio Laterão IV, que Deus criou os anjos, que são seres, que são espíritos puros, inteligentes e livres, portanto também são pessoa, neste sentido, e que alguns livremente se revoltaram contra Deus e a partir daí começaram a ser demónios. Isto é uma verdade definida dogmaticamente. Não pode, um católico tem que reconhecer que Deus nos revelou isto, não é? Mas pronto, mas são estas modas teológicas que entraram e que fizeram muito dano e às vezes depois demora gerações a sair deste problema, porque quem ouviu estes erros depois tornou-se bispo e agora não nomeia exorcismo, é uma bola de neve, não é? Sim. Mas pronto, mas que o catecismo ajudou muito. Padre, vou fazer um parênteses aqui, porque eu queria voltar depois na história do senhor, até de falar do escapulário, que eu estou vendo é o símbolo do Carmelo, mas antes, um parênteses. Porque o professor que deu aula para nós sobre exorcismo, ele tinha uma opinião sobre os filmes que relatam exorcismos.
Sim. E justamente o espetáculo, demonstrar o poder do demônio e uma série de coisas, né? O que o senhor aconselha em relação a filmes que relatam, que retratam essas histórias de exorcismos? Você acha que convém, de fato, um católico se interessar e ele aprende alguma coisa? Ou só joga para o lado da ficção mesmo, isso é tudo fantasia? O que o senhor me diz? É assim, eu diria, eu vou dar o meu testemunho. Eu não vejo os filmes sobre os exorcismos, sim, normalmente porque não tenho tempo e não vale o investimento. Sim. Pronto. Em geral, os filmes caem todo no mesmo erro. É uma grande caricatura, um exagero, não é? Quando você vê uma caricatura de alguém, reconhece a pessoa. Sim. Mas o nariz não tem aquele tamanho, na realidade. Isso. As orelhas não têm aquele tamanho, a testa não tem aquelas rugas, não é? Portanto, a gente reconhece traços muito exagerados. E isso é o que acontece nestes filmes. Portanto, há ali traços que têm um fundamento real, mas estão exagerados, estão um pouco descontextualizados. Não é assim, os diálogos com o demónio não são assim que acontecem. Pronto. O demónio está em, digamos assim, numa certa agonia nos exorcismos. Isso não se vê nos filmes, etc, etc. Mas eu diria que há duas exceções. Há um documentário que está no Netflix sobre o Padre Gabriel à Morte, que tem um filme de um exorcismo verdadeiro. Portanto, se alguém quiser ver um filme verdadeiro de um exorcismo, estava no Netflix um documentário. Depois, este documentário tinha outras coisas não muito boas, tinha algumas entrevistas com alguns psiquiatras, isso que eram mais céticos em relação à existência dos demónios e das possessões, eles enquadravam isto num distúrbio psicológico. Mas as passagens dos filmes em que se vê o Padre Gabriel a rodar é com um caso real. E, portanto, se alguém quiser ver um caso real, o do Padre Gabriel à Morte está disponível na internet. E agora saiu muito interessante que eu vi e que recomendo, que é este Nefários. Esse filme é útil não tanto porque, digamos assim, a pessoa que está possessa muda e etc. Aquilo não é exatamente assim, mas porque os diálogos refletem com muita precisão teológica a psicologia diabólica. E, portanto, é uma boa catequese para perceber como é que o demónio pensa. E daí tiramos algum fruto. É um bocado como aquele livro do C.S. Lewis, As Cartas do Sobrinho. Pronto, aquilo é interessante para perceber como é que o demónio pensa e como é que tenta. Portanto, eu acho que esse filme, esses dois eu recomendaria a quem quer entrar no tema e ver qualquer coisa. Mas a técnica, supostamente, é proibido filmar um exorcismo. Não sei como é que o Padre Gabriel conseguiu essa autorização, ou como é que ele fez, mas está expressamente no ritual, está proibido registar alguma coisa ou filmar. Sim. Não se deve fazer disso um espetáculo, não é? Sim. Mais por delicadeza com as pessoas envolvidas, como é óbvio, não é? Aquilo pertence um pouco à intimidade, não é? Da vida delas, não é? O padre, partindo assim da sua experiência de 10 anos acompanhando, né, o Padre Gabriel Amor, qual mensagem assim que o Senhor poderia nos comunicar, transmitir para nós, que o Senhor traz como um grande ensinamento? Sim. Então, nós não temos noção da força espiritual dos sacramentos e da oração. Ali nos exorcismos a gente vê isso. Uma simples Ave Maria. A gente não faz noção do poder de uma simples Ave Maria, do Pai Nosso, da água benta. São coisas que normalmente a gente faz e parece que não tem grande efeito, não é? E ali no exorcismo a gente de repente vê o efeito que tem, a proclamação do Evangelho. O demónio não quer ouvir, não é? Grita, né? Sim, os sacramentais, e pronto, e depois vale também para os sacramentos, não é? Portanto, e nós temos estas grandes armas, mas é como uma criança que, não sei, que tem uma pistola verdadeira e não tem noção do poder daquela pistola, da potência que está em causa, não é? Não tem noção. E os exorcismos ajudaram a cair a ficha. Eita! Isto é bomba, detona, não é? E pronto, é isso. Vamos voltar aqui agora ao Padre Duarte Lara, porque o senhor está com além da batina, exatamente, mas um escapulário com um símbolo bem grande do Carmelo Descalço. Isso. Então, por quê, Padre? Porquê? Então, eu partilhei também publicamente com alguma vergonha, confesso. Então, quando Deus chamou o Monsenhor Jonas,
Deus preparou com muito cuidado. Deus queria-me dizer várias coisas e eu às vezes sou difícil, não é? E então arranjou uma espécie de retiro. O que é que Deus fez? Eu fiquei doente no domingo e depois tive logo um funeral, penso que na domingo à noite, e depois tive um na segunda e depois outro na terça. E então eu já vinha doente, já vinha meio mal, fui para a cama e depois no dia seguinte todo funeral e apanhei chuva, procissão longe do cemitério e tal. Fiquei com febre, não é? Então fui-me deitar com febre, mal disposto, não é? E tinha morrido o Monsenhor Jonas. E eu liguei o meu celular na Canção Nova, coisa que nunca faço normalmente. É triste, mas não tenho tempo normalmente. E então coloquei na minha mesa de cabeceira e tive horas ouvindo. E então o que é que aconteceu? Aconteceram várias coisas. Eu já partilhei esse testemunho, mas aqui vou saltar. Mas pronto, recebi umas graças grandes, bem grandonas. Deus é muito bom, muito bom. E uma delas foi, Nossa Senhora deu-me um pequeno puxão de orelhas e disse: você gosta muito de mim, mas não está usando nenhum sinal externo da sua consagração, né? Tem todo mundo que gosta de usar a corrente. Eu não tenho a corrente, eu tenho o escapulário dentro, no meu fio, e a medalha milagrosa e São José, mas não é exterior, não é externo. E ela disse, eu gostava de que fosse o escapulário. Né? Pronto. E então eu comecei a usar com algum embaraço. Agora já está melhor. Agora já fiz mais outros escapulários, fiz um cinzento que me deram e pus a medalha da Nossa Senhora das Graças, aquele M com a cruz, sim, em azul, grandão. Sim, sim. Portanto, olha, agora vê-se que sou de Nossa Senhora mesmo a uns quilómetros de distância. Espero que ela esteja contente. É cada vez mais carmelita. E depois eu até brinquei e disse, agora estou cada vez mais parecido com o Frei Gilson. É verdade, padre, eu ia falar isso. Eu disse lá no podcast do Guto, no fim, ele também perguntou, então o que é que você traz aí? Não, agora não sei o quê, Nossa Senhora deu um arroxo e tal, e eu comecei usando, mas agora até estou mais parecido com o Frei Gilson. Mas eu tenho um amor grande ao Carmelo desde pequeno, né? E depois tem a história do batismo, né? No dia de Nossa Senhora do Carmo. Também tem uma história com a minha avó chama-se Maria do Carmo, porque nasceu no dia 16 de julho, ia ter outro nome, mas a minha bisavó disse, não, se nasceu no dia de Nossa Senhora do Carmo, vai ser Maria do Carmo. Sim. E a minha avó casou cedo e teve alguns anos sem conseguir ter filhos. Então, nas suas orações a Deus, disse que o segundo rapaz que ela tivesse podia ir para padre. Então fez essa oração. E a minha avó teve só 2 filhos, o meu pai e a minha tia. E então eu sou o primeiro neto. Foi a coisa mais parecida com o segundo. Portanto, Nossa Senhora do Carmo também está aqui bem, e depois fui batizado no dia Nossa Senhora do Carmo. São tudo coincidências, não é? Sim. E pronto. E então, e depois eu tenho um amor grande a Santa Teresinha do Menino Jesus, muito grande, e ao Carmelo em geral, não é? A irmã Lúcia também é carmelita, Nossa Senhora do Carmo apareceu em Fátima no final, no 13 de outubro. Portanto, a história é grande. Portanto, eu amo o Carmelo e, portanto, os irmãos serem da família carmelita, eu amo do coração. O Instituto S é de ser filho do Carmelo, eu fico bem contente. Então, trago o meu escapulário todo contente. Que alegria. Obrigado, padre. Obrigado. Padre, agora, a importância de um evento como esse, que reúne várias comunidades. Nós tivemos aqui um bispo que veio lá do Canadá, agora o senhor veio de Portugal. Então a gente percebe que é um mover do Espírito, claro, para um dia, mas que vai reunir muitos carismas e muitos fiéis que vivem nos seus grupos de oração, nos seus trabalhos, nas suas casas. O que o senhor acha da importância de um evento como esse? Acho que talvez a maior pregação seja esta, de mostrar aos nossos irmãos e ao mundo que, no fundo, somos uma grande família. A família dos filhos de Deus. Sim. E todos os outros, quer dizer, as nossas pequeninas diferenças, no fundo, são bem pequeninas. Sim. E então eu gostei muito, desde o início, o Frei Gilson e o Padre Adriano insistiram muito que isto é um evento de todos, e é importante dar este sinal para o mundo, não é? E isso é uma pregação.
Fazer o evento assim é já uma mensagem que eu estou passando. Deus gosta que os irmãos trabalhem juntos. Sim. Pronto. Sim. Então, não complicando. Segunda ideia que eu diria, nestes eventos grandes, há sempre, e nos pequenos também, há sempre muitas graças. Os nossos irmãos que estiveram aqui antes também já insistiram, não é? E eu gosto mesmo, lá nos Atos dos Apóstolos, tem aquelas cenas em que os apóstolos estavam juntos, rezavam e houve um tremor de terra. Na prisão, apóstolo, Paulo, e soltaram-se. E eu acho que nestes eventos é um terremoto espiritual. É algo assim, é algo que não é muito frequente, né? E às vezes nós precisamos, né? Assim, de um terremoto, né? Porque a gente se acostuma, entra na rotina, né? E então estes eventos ajudam também a cortar, é quase que recomeçar de novo, né? Sim. E faz-nos bem a nós, né? Todos, sem exceção, né? E eu noto aquela oração de São Francisco, é dando que se recebe. Eu venho, no fundo, para trazer Deus, a palavra, mas eu recebo imenso, eu saio, né? Deus é muito generoso, Deus é muito generoso. As pessoas agradecem muito, mas eu agradeço imenso, né? A Deus, porque é muito bom, né? Sai-se bem diferente, a gente chega de um jeito e sai de outro, transformado, né? É isso que nós desejamos mesmo para as pessoas que viram amanhã, essa renovação e esse fortalecimento, né, na fé, que depois cada um vai voltar para sua casa, né? Que consigam viver, né, veja a beleza da igreja, a beleza do Espírito Santo agindo na comunhão da igreja, né? Uma bênção. Obrigado, Padre. Obrigado pelo seu testemunho, pelo seu sim, pelo seu ministério tão importante. As pessoas gostam muito do Senhor aqui no Brasil. Sim. Muitas pessoas acompanham o Senhor. Deus seja louvado, né, pela sua vida. Dia 14 de setembro o senhor vai estar lá no Centro Universitário Católico, agora Ítalo-Brasileiro, né? Sim. Dando uma palestra também. É verdade, então, é verdade. Quem estiver assistindo quiser participar de uma conferência com o padre Duarte Lara, no dia 14 de setembro, no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, vai estar lá à noite, né? Sim. Eu falo, padre, porque eu sou o pároco lá, tá? Na universidade. Muito bem, que bom. Mas eu vou estar no retiro do clero. Que bom, eu vou estar no retiro do clero essa semana. Intercedendo. Então não posso estar com o senhor, mas vai ser uma bênção, estão sendo divulgados na paróquia. Que bom. Vocês entram no site da Ítalo, né? Ítalo Brasileiro, que vocês vão encontrar lá o link também para participar. Sim. Esse momento será importante. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado pela acolhida. Padre. Eu amo aqui o povo brasileiro com muito carinho e faz muito bem, né? Eu volto sempre bem renovado, né? Bem cansado e bem renovado. Então, uma última mensagem para quem virá amanhã e quem vai acompanhar pela Canção Nova também, Padre. Certo. Então, dizer aos meus irmãos que aproveitem. Há comboios que só passam uma vez, então não desperdice a oportunidade. Se tem a chance de vir, venha, né? E se tem a oportunidade de seguir em casa, siga. E é como no tempo de Jesus, né? Houve as pessoas os doentes que foram ter com Jesus e que foram curados, foram aqueles que ouviram a pregação de Jesus e os que foram alimentados pela multiplicação dos pães, e se calhar muitos outros havia que não foram. Não é? Por exemplo, os de Nazaré, não é? E Jesus no Evangelho no outro dia, não é? Ou vai vir agora nestes dias, quando se lamenta, não é? de Cafarnaum, de Corazim, às vezes há pessoas que estão tão perto de Deus e não aproveitam a graça. Portanto, eu diria, não desperdice, meu irmão, aproveite. Amém. Muito obrigado, Padre. Nada. Que Deus abençoe o senhor, sua vocação. Obrigado por estar aqui conosco. Amém. Obrigado eu pela acolhida. Aceito o convite. Padre. Obrigado. Foi uma alegria. Muito obrigado.